Olá, bem-vindos à aula de formatação de quadros simples, corpo do texto, módulo ERJ. Quadro simples porque é um quadro que ocupa menos de uma página. Na aula seguinte, quadros longos, nós vamos ver como dividir quadros que ficam em 2, 3, 4 e sabe-se lá quantas páginas. Eu já peguei quadros com 18 páginas de comprimento. Essa aqui é a formatação de um quadro comum. Você seleciona o quadro, coloca centralizado. O tamanho do quadro pode ser tamanho 12, mas o mais importante é que todos os quadros do trabalho fiquem com a mesma formatação, o mesmo tamanho de fonte. Então, se esse quadro 1 vai ficar tamanho 12, todos os outros quadros devem ficar tamanho 12 e com o mesmo tipo de fonte, Times New Roman. Se por acaso preferir colocar aqui tamanho 11, tudo bem, mas todos os quadros deverão ficar tamanho 11 também. Eu vou deixar tamanho 12 mesmo. Já está centralizado. Clique fora do quadro e veja se as margens do quadro não estão passando pela margem. Aqui eu posso até puxar de volta aqui. Então já cliquei fora do quadro. Vou subir um pouco para verificar se está dentro da margem. Aqui está até com folga. Tudo bem, pode ficar assim. O que não pode é passar da margem. Então está dentro da margem. E o título ele vai ficar alinhado à esquerda. Tamanho 12, mesmo tipo de fonte. 0 pt, espaçamento simples. Um erro comum é vir aqui espaçamento 1,5. Outro erro comum é que nada fica negritado e também não vem com ponto final, termina sem ponto. Isso aqui de estar passando para fora do quadro também não pode ocorrer. Coloque o cursor antes do título e com a régua puxe exatamente para onde começa o quadro. Se ficar com essa pequena diferença, você até pode apertar a tecla espaço para dar um pontinho para dentro. Agora sim está alinhado. Entre o quadro e o título do quadro, não pode ser um hífen, nem 2 pontos, nem nenhum outro símbolo. Tire o hífen e troque por travessão. Ok. A fonte ela fica tamanho 10, alinhado à esquerda, 0 pt, espaçamento simples. Puxe também com a régua para o mesmo alinhamento do título do quadro. Ficou um pouquinho para fora. Vamos conferir assim. Tá bom. Se você quiser um alinhamento ainda mais retinho, você pode colocar um pouco para fora e apertar uma vez ou duas a tecla espaço, ou expandir o campo parágrafo e ficar aqui diminuindo ou aumentando o especial, o campo especial, para ir e voltar com a fonte. Os quadros, eles têm que ter borda de todos os lados. Se não tiver bordas nas laterais, não se trata mais de um quadro, e sim de uma tabela, como você vai ver daqui a pouco na aula de tabelas. Em relação ao conteúdo interno, o que você pode conferir aqui dentro, que eu costumo fazer, é o seguinte: se um dos campos, uma das células, terminou em ponto final,
eu coloco o ponto final em todas elas, para manter um padrão. Aqui desse lado, a mesma coisa. A mesma coisa em relação às maiúsculas e minúsculas. É comum acontecer de vir assim, um está com minúscula, ou o outro maiúscula, tudo misturado. Nesse caso, crie uma padronização, ou todas em maiúscula, ou todas em minúscula. Vamos ver aqui outro exemplo de quadro. Aqui no quadro 2 da dissertação que estamos formatando, contém uma legenda. Nesse caso, a legenda vem antes da fonte. Outro detalhe que deve ser observado é se a legenda e a fonte estão terminando em ponto final. Então vamos formatar o quadro 2. Tamanho 12 times 0 pt, espaçamento simples, ok, travessão, já está. Vamos alinhar o quadro no centro, clicar fora e subir o quadro para ver se ele está dentro das margens. Ok, ele está dentro das margens. O título do quadro não pode ficar assim, antes do quadro. Então, vamos com a régua puxar um pouco para dentro. A segunda linha do título deve ficar abaixo da primeira linha do título. Então, clico aqui antes de médicos, na gota de baixo, eu clico e arrasto até ficar abaixo de variáveis. Se não ficar exatamente abaixo, clique, expanda o parágrafo e suba e desça aqui no campo especial até ficar na altura correta. Esse quadro 2, ele veio com uma legenda, que no quadro 1 não tinha. A legenda fica antes da fonte, então vamos formatar. Tamanho 10, tanto a legenda quanto a fonte, alinhado à esquerda, 0 pt simples. O mesmo recuo com a régua. Aqui a fonte fica na linha de baixo. Aqui tem algum erro de régua, tá vendo? Vamos puxar, porque fica a legenda numa linha e a fonte na outra, ok? Não estou vendo referências agora, nada disso, certo? Só a configuração dos quadros. O último comentário a respeito dos quadros é uma questão que deve ser verificada se um quadro, ou seja, se uma ilustração ou tabela foi produzida pelo autor, ela deve vir acompanhada no final do título pelo local, no caso aqui seria Rio de Janeiro, vírgula, o ano da coleta do dado, terminando em ponto final. Porém, como revisor da ABNT, o formatador muitas vezes não tem como avaliar se foi ou não produzido por quem esse material. Então, em cada ilustração e tabela, deixe um comentário para que o seu cliente responda a essa dúvida. Esse era o último comentário a respeito dos quadros. Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui no nosso campo de comentários e até a próxima aula, em que trataremos dos quadros que ocupam mais de uma página. Até lá!